Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, por mais esta oportunidade, que Deus nos abençoe, que a sua misericórdia divina nos possa alcançar neste dia iluminado, em mais este trajeto de nossas caminhadas, jornadas. Agradecer a presença de Jesus Divino e Amado Mestre, da Virgem Santíssima e dos nossos mentores que nos acompanham, guiam e protegem nas nossas caminhadas, jornadas, na nossa individualidade, enfrentando os nossos dias. E para falarmos aqui da morte, como eu falei no vídeo, para falarmos da morte, porque é um percurso, um trajeto que todos nós teremos que percorrer. É a partida do mundo físico para o mundo etérico, para o mundo espiritual, onde já se encontram, inclusive, muitos e muitos familiares nossos, não é? Do qual estarão lá um dia esperando por todos nós, naquele caminho, naquele percurso, naquele mundo enorme que será a continuação do nosso espírito. Esta aqui é simplesmente um trajeto que nós pedimos para o melhoramento dos nossos espíritos, das nossas jornadas, para a nossa evolução, para mais perto da perfeição. E viremos a este mundo ou outros mundos quantas vezes forem necessárias até atingirmos a verdadeira e real essência da evolução espiritual, de termos liquidado todas as nossas dívidas, de termos ultrapassado todos os nossos reajustes, de não transportarmos no nosso herança, no nosso karma, todas essas angústias do passado. E aos poucos, com certeza, porque nós somos físicos, vamos evoluindo de uma maneira boa, linda e maravilhosa. É lento, é devagar, é verdade, mas temos aquele ponto significativo para fazer a mudança de trajetória, para a alteração noutras jornadas, caminhadas, para alterarmos e melhorarmos algo que nós não podemos ou não demos cumprido nesta vez que aqui estamos, nesta vida, nesta caminhada, nesta jornada. E então Deus sempre nos dá a oportunidade de poder melhorar a nossa essência e o nosso espírito, fazendo, inclusive nós, a nossa evolução, galgando os degraus do conhecimento e da sabedoria para nos aperfeiçoarmos para mais perto de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, da Virgem Santíssima e desses mundos espirituais, Então, para falarmos na realidade da morte, a transição do mundo físico para o mundo espiritual. Pois é, hoje somos físicos. E como nós somos físicos, nós escapamos da morte quantas vezes for preciso. Mas da vida, com certeza, nunca nos livraremos, porque o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento do desencarne, da partida, da mudança, no momento da morte. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, nenhuma parte tomará nisso, porque os sofrimentos que alguma vez se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que se vê chegar o termo do seu exílio dentro deste corpo físico. A morte é simplesmente uma mudança de vestimenta. Somos o que somos, depois do sepulcro não encontraremos senão o paraíso, como muitos dizem, correntes negativas, correntes positivas, condições criadas por nós mesmos.
Por o ser físico, a morte é apenas a destruição do corpo e não do perispírito, que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. Nesta condição, a fatalidade só existe no verdadeiro sentido da palavra. Apenas no instante da morte, quando esse momento chega, seja por um meio, seja por outro, nós não a podemos evitar. Todo ser físico não podemos evitar. A morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas sim a porta da libertação do nosso espírito, que abre para o exilado, que é o nosso espírito, a entrada de uma morada de felicidade e de paz, dependendo, claro que, das nossas obras, sementeiras e conquistas. Meus irmãos, minhas irmãs, não há que temerem a morte, porque a morte não é o fim. A morte do corpo não lhes extinguirá a vida, ao contrário do que nós aprendemos. Nós não viemos do pó e não retornaremos a ele. O corpo físico, sim, volta com certeza ao pó, mas o espírito, o nosso espírito, ele não é um corpo perecível, ele é imortal. Enquanto o espírito, o que é verdadeiramente somos, é imortal, é eterno. Então, para experimentar a vida na Terra, com certeza, precisamos de um traje que nos permita interagir com as condições da Terra, porque o nosso corpo físico, esse traje, essa vestimenta que nós trazemos nesta Terra, é assim como vocês continuavam sendo as mesmas pessoas. Todas as manhãs, após se despojarem dos seus trajes de dormir, cada um de nós serão as mesmas pessoas. Vestirão o seu fato, alguns metem a sua gravata, outros metem um shortzinho, um chinelo, uma t-shirt, cada um se vestindo a rigor para as funções que irá desempenhar durante o dia. Após a morte, nós iremos despojar-nos do corpo físico. Cada um de nós continuaremos vivendo, mesmo que se apaguem as luzes dos nossos olhos, a nossa visão física, porque nós continuaremos a ver espiritualmente. Os nossos olhos físicos, os olhos da nossa alma, do nosso espírito, continuarão vendo até um pouco melhor do que agora. Mesmo que nós que desfaçamos as redes neurónias que nos ajudam a pensar e a sentir. Cada um de nós continuarão pensando e sentindo, mesmo sem elas. Vocês, cada um de nós, não são esse corpo que ora habita, que estão muitas vezes prestes a deixar. Vocês estão usando, nós estamos usando este corpo temporariamente. Vocês continuarão ouvindo, sentindo, pensando e tão lucidamente como fazem agora. E, inclusivamente, até um pouco melhor. Cada um de nós não seremos aniquilados quando o nosso corpo físico der o seu último suspiro, ou quem sabe, antes mesmo disso, porque nós estaremos em outro corpo, em outra realidade, mas seguirão vivos, mais vivos, com mais fé, com mais força do que agora. E não estarão, com certeza, não estaremos sozinhos. Os nossos parentes, os nossos amigos que partiram
inclusivamente antes de cada um de vós, virão para ajudá-los a desenvencilhar-se da prisão do corpo físico e os acompanharão na sua nova morada, pelo menos até um certo e determinado percurso, porque depois cada um seguirá a sua caminhada, jornada, evolução. O trabalho mas isso é outra história. O trabalho de cada um de nós aqui na Terra está por terminar. Está por terminar. É chegada a hora de deixarmos a vida física e regressarem ao seu verdadeiro lar, onde continuaremos com certeza o nosso progresso de volta aonde? Ao mundo dos espíritos. E o nosso espíritos é o que todos nós verdadeiramente somos. Vocês analisarão a vida que acabamos de deixar e examinarão os erros cometidos e verão o que ainda lhes faltou ou falta melhorar. Serão orientados, amparados e amados. Descobrirão por si próprios que a morte nada mais é do que um renascer. É o despertar de um pesadelo angustiante, é o retorno à pátria-mãe, à verdadeira casa, ao verdadeiro destino, de onde nós partimos temporariamente. Às vezes 60, 70, 80, 90 anos parece muito, mas não é. É uma fração no mundo espiritual. Então, nós partimos de lá temporariamente para a grande, como todos nós sabemos, escola do caminho, escola do aprendizado, escola da terra, e nos temos que conscientizar de que, ao contrário de ser um ínfimo lapso entre o nascimento e a morte, seguiremos vivendo e verão que morrer, afinal, não é o fim. E para encerrar, nossa irmã ou irmão espírita, ou de outra denominação, poderia até utilizar as palavras da dedicação, não é? Porque é isso que Deus está reservando para cada um de nós, não é? Para cada um de vocês. Pelo Espiritismo, inclusive, quem lê, penso que muitos lerão, encontraremos em A Gênese, no livro de Allan Kardec, que eu tenho, por exemplo, aqui até na mão, que foi um livro editado em 1869, em 1857, salvo Deus, onde nós poderemos ler muita informação. O homem sabe de onde vem, para onde vai e porque, afinal, está aqui na Terra. Porque sofre temporariamente e vê por toda a parte a justiça divina, a justiça de Deus, mas infelizmente poucos são que conhecem essa realidade e essa verdade. E quando a morte bate à nossa porta, é uma coisa tão estranha, não é? Nós pensamos sempre que bate na porta dos outros, o infortúnio que só bate na porta dos outros, mas não, também bate à nossa. Quando essa dita morte bate na nossa porta, vem o mundo desabar a seu redor, desesperam-se, buscam inclusivamente freneticamente desenvencilhar-se dela. Mas como é do desígnio de Deus que deixemos este mundo, que foi um pedido inclusivamente nosso no passado, a morte sai vencedora. A morte do corpo físico.
a transição para o mundo espiritual, a continuação do espírito. Então, isto é, vence o corpo orgânico, porque este é mortal, mas não vence o espírito. A morte do corpo, que é material, é orgânica, portanto é perecível, é a realidade mais inequivocada com a qual o ser humano deve conviver, ao mesmo tempo que começamos a viver a vida física. Quando nascemos, nós fomos espíritos e viemos habitar no mundo físico. Deixamos de ser espíritos para ser seres físicos. Então começamos também a morrer a cada momento da nossa vida. Os nossos trilhos de células que o compõem, os nossos órgãos físicos morrem e renascem em desenfreado frenesim, mesmo que disso não nos apercebamos, porque esse processo é parte das leis que regem a vida da matéria orgânica. Compor-se, organizar-se, desorganizar-se, reorganizar-se, perecer e renascer. A cada expiação, a cada banho que tomamos, nós, seres físicos, lançamos na atmosfera e lavamos a nossa pele. Partes mortas do nosso corpo já desencarnamos vezes e vezes e vezes incontáveis. E mesmo assim continuamos vivos aqui. Já viram? Que lindo, que maravilha, intactos, como se nada tivesse acontecido, mas mesmo assim fugimos da ideia da morte. Com todas as nossas forças, somos mais sensíveis à morte dos nossos entes queridos. A desencarnação daqueles a quem não conhecemos não nos incomoda em nada, né? Ao contrário, muitas vezes até deliramos com a morte alheia ao ver, por exemplo, um filme de ação, por exemplo, ou nas novelas. Vibramos com a morte dos vilões e quanto mais violenta e cruel, mais emocionante se torna, não é? Mas quando se trata da nossa própria morte, ainda que já tenhamos ultrapassado a média de longevidade e estejamos gravemente adoecidos, quanto desespero, quanto malabarismo para esconder ou negar a sua verdadeira realidade. Então, temos de estar sempre conscientes de que morrer é da natureza do nosso corpo. E quando não mais servir para o nosso trabalho na Terra, independentemente de sermos jovens ou velhos, então parecerá, isto é, a lei divina, a lei de Deus. Mas, e afinal, se é a morte algo tão natural, porque a simples menção do termo é capaz de lançar muitos ao desespero. Pois é, eis porque o não saber, o não querer saber ou o não querer se há vida além da vida física, muitas vezes a falta de informação, a falta de fé em nossa imortalidade causa esse atraso e essa dor. A ignorância da nossa verdadeira natureza, de que somos espíritos eternos, torna-se para nós um veneno para, inclusivamente, a nossa alma. Quando a morte bate à porta, esse veneno corrói as entranhas do ser, até ao feliz momento em que o corpo perde as suas forças e permite ao nosso espírito antever a sua vida futura, porque na passagem desta vida à outra, como veremos inclusivamente, depois iremos ver, todos reconheceremos a nossa
verdadeira natureza e saberemos sem nenhuma sombra de dúvida de que seguiremos vivinhos depois da morte física. O que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Inclusivamente, estou-me lembrando de André Luiz elucidou, não é? André Luiz, poderíamos saber disso antes se não encarássemos a morte com tanto e tanto horror e se nos empenhássemos em educarmos para ela, uma vez que morrer é o nosso destino. Pois é, e é a maior certeza de que o ser humano pode ter ou conceber. E uma vez preparados, sabendo que a morte nada mais é do que a libertação do espírito encarcerado na prisão do nosso corpo físico e que a vida continua ininterruptamente, mesmo sem o corpo físico material, em lugar de angustiados, nós ficaríamos felizes. Por exemplo, estou-me lembrando aqui os indígenas norte-americanos por este planeta. Um pouco do que tenho lido, por exemplo, acreditam que a morte nada mais é do que uma mudança para o mundo, de um mundo para outro, e para um mundo inclusivamente melhor. Portanto, como eles dizem, hoje é um bom dia para morrer, não importa se jovem ou velho, pois eles sabem que continuarão existindo em outra realidade. Creem que a sua vida não cessará a extinção do corpo orgânico. E até estou-me aqui lembrando aqui de um índio, de um corpo orgânico. Para esses chamados indígenas, selvagens, não é? É um processo natural da vida. Eles até já estão mais evoluídos do que a civilização. Mas não é o seu caso, não é o seu fim, não é? Então não há por que temermos. Por exemplo, estava-me lembrando aqui de um índio de nome de Osceola, é um cacique da tribo dos Seminoles na Flórida, pressentindo a sua morte, pediu à sua esposa preferida que lhe trouxesse o seu traje de guerra completo, mocassins, cinturão, balas para o rifle, facas, 3 penas de avestruz, o seu turbante e esporas de prata. Vestiu-se a caráter, pintou o rosto como se fosse a uma importante cerimónia. Minutos antes de morrer, deu a mão a cada um dos presentes e em seguida deitou-se no chão, em silêncio, repleto de serenidade e confiança em sua imortalidade. E calmamente esperou a morte, que não tardou a vir. Mas poucos sabem o que são imortais. Ninguém ou quase ninguém se preocupa em educar-se para a morte. É uma coisa tão natural que passa por todas as famílias e que é tão estranhada, não é? E quando ela bate à nossa porta, ao contrário deste bravo guerreiro, Osceola, são coibidos totalmente, desprevenidos, e em lugar de serenidade dá lugar ao desespero que vem e nos traz e nos dilacera a alma. Agora vem, inclusive, algumas perguntas inevitáveis, não é? Como pode o espírito ter tanta certeza de que o que ele diz a respeito da vida após a morte é verdade? Pois é, nós todos sabemos, nós somos médiuns, temos contacto com o mundo espiritual, alguns até abusando, criando alguns absurdos, não é? Mas pronto, vamos aos factos concretos. Nós temos condições para interagir no mundo espiritual, etérico. Temos o contacto dos nossos mentores. Recebemos muitas comunicações. Então, porque pode ele falar ou ela falar com
ou tamanha autoridade sobre algo que adeptos de crenças milenares muitas vezes não conseguem. Então, de onde vem esse conhecimento? Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, os ensinamentos, as respostas são tão simples, porque os ensinamentos espíritas são tão, mas tão claros, são tão modernos, a sua forma de se expressar não confunde o adepto. E aqui cabe repetir novamente a passagem, cabe inclusivamente passar a passagem de A Gênese, que eu falei há pouco, pelo Espiritismo. O homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Porque sofre temporariamente e vê por toda a parte a justiça de Deus. Porque também temos aqui alguns que se dizem justiceiros do homem, não é? O homem, a vaidade, o ego, enfim, salve Deus. Mas vamos aqui basear só, por toda a parte nós vemos a justiça de Deus. O Espiritismo, os nossos mentores, o mundo espiritual e etérico, nos esclarece também sobre os diferentes mundos físicos e extrafísicos ou espirituais. Revela inclusivamente o que é a alma, o espírito e como ela sobrevive à morte do corpo físico, explicando-nos a natureza da vida no mundo espiritual. Então, seremos felizes ou infelizes? Sofreremos ou se nós rigorizaremos quando lá estivermos? Ou quando retornamos novamente à vida terrena? Pois é, ensina-nos como e os porquês. A vida espiritual, os ensinamentos espíritas nos transmitem todas estas questões, os comos e os porquês, de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. E dessas experiências, os ensinamentos espíritas tiram as quimeras do encontro com Deus Pai Todo-Poderoso, após a morte e do ócio entre a seus pés, e nos mostram uma realidade não muito diferente da vida que acabamos de deixar. Tudo de acordo com o estágio de nossa evolução e da nossa capacidade de entendimento. Uma vez libertos da matéria, não seremos apenas, como dizem os próprios espíritos, uns pontos de abstração, mas um ser limitado ao qual falta apenas ser visível, ser palpável para ser igual aos seres humanos. Mas, mesmo que saiba desta verdade, porque é a imensa maioria da humanidade, a morte ainda causa tanto e tanto terror. Meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço, agradeço por mais esta rica e feliz oportunidade, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, a Virgem Santíssima Maria, Mãe de Jesus, aos nossos mentores espirituais, espirituais, que nos protejam, guiam na nossa fé, nos nossos problemas, angústias e tristezas. Então, partamos no dia de hoje com a certeza de que a vida terá uma continuação mais na frente. Um dia que nós partamos do mundo físico, é a verdadeira realidade do nosso espírito, da nossa caminhada e da nossa jornada. Então vamos abraçar com fé, com amor, tudo isso que nos é destinado, e agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, desejando a todos um lindo e abençoado dia, com mais fé, segurança, enviando a cada um de vós um grande, grande abraço. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus e graças a Deus.